Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. No Pizza com Marketing Show de hoje, você que tá aí precisando daquele empurrãozinho sobre produtividade, Jairo, trouxemos uma pessoa que vai falar tudo sobre isso. Cara, celebridade da inovação. Celebridade da inovação. É incrível, um trabalho maravilhoso, acompanho faz bastante tempo. E se você não a segue nos LinkedIns da vida, tem que começar a seguir. Ela é co-founder e CEO da Band e founder da Wimi, cara. Estamos com Carolina aqui ainda. Seja super bem-vinda. Olá, gente. Obrigada. Vocês começaram, vambora. A gente tomou muito café, cara, mas sensacional. Hoje vai ser sobre produtividade, a gente quer equilibrar as coisas exatamente. Aqui, né? Mas antes de conversar com a Carol, cara, a gente vai falar que você pode e deve comer uma super pizza Domino's com 30% de desconto. PCM30 é só você entrar no aplicativo ou no site da Domino's, usar o cupom PCM30 que você ganha 30% de desconto, pede aquela pizza, escuta aquele podcast, depois vai na academia pra perder aquela gordurinha. Exato, cara. E aí é o seguinte, meu amigo, falando em produtividade nesse episódio, acessa lá, você que tem uma agência de marketing, www.21live.com.br, é um software de gestão para a sua agência ficar mais produtiva, rentável e feliz, cara. O 21 Live é um software diferente de todas as soluções do mercado porque cada cliente seu vai ter uma área própria para você trocar os arquivos, solicitações, aprovações e ficar tudo muito bonitinho, organizado e devidamente registrado. Então acessa lá, buca uma demonstração com o time e vamos para cima, cara. Certo? Certo, é isso boa. aí. Boa. Recados dados. Vamos para a estrela pra da estrela mesa. da mesa. Carol, vou começar com tudo Claro, aqui, por beleza? gentileza. Conta pra gente o que é a Bud, cara. Boa. Bom, gente, a Bud é um software também. Adorei saber do software. Legal. Do patrocínio de vocês. A Bud é um software que apoia líderes de todos os tipos de organizações a adotarem melhores práticas de gestão com seus times. Então, aquele líder, né? Hoje, né, a Bud nasce porque, infelizmente, os líderes estão todos burnoutados, né? Não sei se... Então, a gente tem um desafio enorme enquanto liderança de alcançar resultado enquanto a gente cuida do time, enquanto cuida da equipe. Né? Então, a gente nasce nesse contexto para ajudar esses líderes. A gente queria resolver essa dor. E a Bud é um software, então, que apoia esses líderes nessa jornada. Tá. Mas como que ele operacionalmente funciona? Ele dá um pouquinho mais de ideia pra gente. Assim, Boa. porque essa proposta é incrível, hein? Então, basicamente, a gente começa a dar estratégia. Tá. Né? Porque quando a gente foi estudar os motivos de falta de engajamento, falta de motivação e até mesmo esse esgotamento profissional, a gente viu que, número 1, é falta de clareza das prioridades. Falta de alinhamento entre as pessoas, aquela sensação de que tudo é urgente, tudo é para ontem, eu já começo atrasado, eu não sei nem por onde começar. Então, a gente começa a dar estratégia com os líderes, a gente tem uma camada de consultoria atrelada ao software também. Então, a gente ajuda os líderes com o time, numa oficina de colaboração, cocriação, com muita Gen AI, inclusive, a traduzir a estratégia em objetivos e resultados-chave, que são os OKRs, né? E quando a gente fala de produtividade, inclusive, depois a gente pode falar mais sobre OKRs. Então, esse é o primeiro passo. E uma vez essa estratégia definida, esses objetivos e resultados-chave definidos, a gente desdobra para atividades e registra tudo isso em sistema. Tá. E aí o sistema, ele tem toda a inteligência dele própria, mas ele tem alguns inputs manuais onde os líderes conseguem acompanhar a saúde da estratégia e o time também consegue reportar barreiras, pedir ajuda e sinalizar os avanços. Então, é uma plataforma que dá essa visibilidade para o líder. Imagina que um líder, na segunda-feira de manhã, ele consegue ver o que eu preciso priorizar essa semana, quem precisa da minha ajuda, qual que é a saúde da minha estratégia. Então, esse é o objetivo da plataforma. Pô, sensacional. Se a gente parar pra pensar, por exemplo, um líder que muitas vezes tem 10, 15, 20, 30 pessoas abaixo, né? Então, imagina aí o cara abrindo o Dash ali e organizando tudo isso, falando, meu, tá tudo aqui, vou olhar, ó, o Jairinho precisa de ajuda, alguém precisa de ajuda. E a gente que é louco por dashboard, né, cara, deve ser maravilhoso. Sobre isso, né? Basicamente é isso mesmo? Exato. Então, o líder, ele consegue ter essa visão da saúde da estratégia, quem precisa de ajuda. A minha estratégia anual, será que ela tá boa? Ela tá saudável? A gente tá em 37%, mas a gente deveria estar em 52%. E esse indicador tem uma barreira. Opa, então eu, enquanto líder, preciso priorizar aquilo. Né? Legal. E nós já temos 6 mil usuários na plataforma. Pô, sensacional. A gente nasceu há 2 anos, então é uma startup parabéns, jovem,
mas com uma adesão bem interessante do mercado, muitos líderes procurando a gente, empresas como Natura, Unilever, Ultragás, Que legal. são nossos clientes. Então, são mais de 400 líderes que têm o nosso apoio hoje com plataforma e essa camada de serviço de consultoria. Animal, cara. Carol, eu queria saber um pouquinho de você, até mais na sua carreira, assim, sabe? Porque você é super bem relacionada, você tem uma dinâmica até de... Cara, de marketing pessoal muito bem feito, assim, cara. Antes de a gente entrar de mergulhar na Bud, na produtividade, como que você atribui isso, assim, cara? Você tá o tempo inteiro conectada, vejo você em grandes eventos, convidada para ser speaker em eventos importantes ali, cara. Como que surgiu isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu sou muito simpática. Tô brincando. Eu acho que quando a gente criou a WIMI, né, em 2017, eu e os meus 2 sócios, o Maurício e o Wagner, desde então, a gente tem muita clareza das fortalezas de cada um. A gente joga muito bem juntos, né? Legal. E desde sempre eu fui muito parte de várias comunidades, assim, de Rotary, a IESEC, Interact, Rotaract, depois Movimento Empresa Júnior, Enactus. E eu sempre estava me relacionando, eu sempre estava criando conexões. Eu amo isso, eu amo conversar, conectar uma coisa na outra. E a gente entendeu que essa era a minha fortaleza. Então, tem um esforço deliberado para isso, né? Eu acho que as coisas não acontecem do nada. Já fiz muitas lives com uma única pessoa assistindo. E essa pessoa era minha mãe. Então tem um esforço disso. E eu sei, hoje eu tenho um papel importante de representar a WIMI, representar a Bud, tanto para fora, né, nesses eventos, quanto para dentro, de um ponto de vista de cultura. Então eu sei que eu tenho essa fortaleza de me comunicar muito para evoluir ainda. Mas aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então, um convite leva a outro e leva a outro. Então, nossa, hoje sou muito privilegiada, muito honrada, assim, de representar o WIMI e a Bud em palcos internacionais. Estou indo para o Canadá semana que vem representar a gente de novo no Collision lá. Enfim, Web Summit, Rio, Portugal. A gente está sempre muito conectado a esse ecossistema e também tem uma parte, como eu falei, tem um esforço para isso, assim, né? Acho que as coisas não acontecem também do nada. Então, tem muita disciplina no LinkedIn. O LinkedIn hoje pra gente é um canal importantíssimo de clientes. Quando a gente pensa em líderes de grandes organizações, eles estão lá. Então, assim, tem uma disciplina, tem cadência, tem uma estratégia por trás. A WIMI e a Bud tem 2 times de marketing, né? Enxutos, mas com pessoas muito talentosas. Então tem estratégia, um pouco de sorte, um pouco de simpatia, tudo junto. Você falou bastante da WIMI, né? Mas a gente não deu uma explicadinha pra quem tá nos assistindo. O que é a WIMI, né? A gente falou da Bud, mas não da WIMI. Conta um pouquinho pra gente, por gentileza. Vamos lá. A WIMI é um estúdio de produtos digitais. A gente surgiu em 2017, porque a gente entendeu que existia uma nova forma de solucionar desafios das grandes organizações e que existia uma transformação rolando no mundo e que as organizações precisavam acompanhar, que era, de fato, essa transição para a era digital, né? Então, a gente cria a WIMI em 2017, eu e meus 2 sócios, hoje somos mais sócios, a WIMI cresceu muito. E hoje a gente tira do chão soluções digitais. Então, grandes organizações que querem tirar do chão um software ou um canal digital ou querem entender melhor seus clientes, por exemplo, a gente apoia esse processo. E a gente tem uma tese, né, de construção de novas startups dentro de casa. Então, foi por isso que nasceu a Bud. Então, o que a gente fazia para fora, para os nossos clientes, como Visa, Alelo, BTG, né? A gente aplicou para dentro e criamos nossa própria venture, né? Que é esse nome que eles dão para um novo negócio dentro de uma organização já estabelecida. Então, por isso são hoje 2 marcas com as quais eu me conecto. Eu estou sempre representando uma ou outra, dependendo do contexto. Legal. Cara, voltando na produtividade, aí, que é o tema geral aí do nosso episódio, que é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, porque todo mundo quer ser mais produtivo, fazer mais, etc, né? Aquela loucura. Mas a linha é muito tênue, cara, pra o enlouquecimento, né? E você fica freak ali, checklist, eu vou ter que ouvir 50 podcasts, ler tantos livros. Como que é a sua visão sobre produtividade, cara? Tipo, o que é uma pessoa produtiva, tá ligado? Eu amei que você puxou isso já de cara, assim, porque um dos primeiros livros que eu li sobre produtividade
E, na verdade, não é sobre produtividade, é a Sociedade do Cansaço, do Byung. E ele fala sobre como hoje, né, esse homem pós-moderno, ele se explora e é explorado por ele mesmo. Então, isso da gente ser muito empreendedor e você é o dono de você mesmo e só depende de você. E a gente entra num looping que, nossa, só depende de mim, então agora eu vou acordar às 5 da manhã e vou fazer tudo, e aí 10 da manhã já resolvi. Então, ele tem uma crítica muito forte a essa visão muito utilitária da vida, né? Mesmo o descansar é descansar para depois voltar a produzir. E isso explodiu minha mente, assim, eu falei, caraca, é verdade. Então, e aí a minha relação com a palavra produtividade, ela sempre foi meio dual, assim, sabe? Nossa, mas eu quero ser mais produtiva? Mas pra quê? Eu quero... Né? Então, ao mesmo tempo em que eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu quero crescer, eu quero fazer coisas legais, eu quero me envolver em... Então, eu tô sempre pesando, eu acho que é sempre uma balança, assim, que não existe um equilíbrio, mas eu tô sempre tomando cuidado quando eu falo sobre esse tema, acho que é essa palavra, né? E pra mim hoje, assim, eu gosto muito do conceito de produtividade consciente. Então, tem a Annie Laurie, que é uma neurocientista, ela fala muito sobre isso, ela é maravilhosa, eu recomendo. Ela fala, em inglês é Mindful Productivity, né? Que é você estar presente nas atividades que você está fazendo e você ser intencional e você ter muita clareza do porquê você quer alcançar aquilo que você quer alcançar e você está fazendo aquela atividade. Então, mistura um pouco com uma visão de presença, que foi o tema do meu TEDx, mindfulness, meditação, ao mesmo tempo em que eu sou uma pessoa muito acelerada, falei para vocês também. Então, acho que produtividade é isso, você conseguir alcançar o que você deseja de forma intencional, né? Tem um outro conceito que eu gosto que chama Feel Good Productivity, é um outro livro também que ele fala, né? Então, você tem um propósito e você ter pessoas, né? Ele fala lá sobre os P's, então pessoas que, assim, a produtividade é para servir alguém, né? Num sentido mais amplo da palavra servir, assim, né? Então, tem um propósito e tá relacionado às pessoas. Então, acho que, de uma forma, eu tô me encontrando nesse termo, assim. Legal. Acho que tá fazendo sentido. Eu indo um pouquinho na contra, né? Por exemplo, assim, você falou muito sobre o estado de presença, né? E hoje a gente percebe que pelas tecnologias, pelo volume de informação que a gente tá, né? O celular o tempo inteiro, tá dirigindo, tá no celular, tá escutando música, o estado de presença ele é muito importante. Você acha que o grande vilão, ou um dos vilões aí, seria as pessoas elas não estarem presentes e isso afeta a produtividade? Faz sentido, não? Como que você vê isso? Total. Vou dar um dado aqui que vai chocar. Legal, vamos lá. 50% do nosso tempo, a gente não tá prestando atenção no que a gente tá fazendo. Tá? Maravilhoso. Então, a gente pode estar aqui olhando para alguém, né? Tô olhando nos olhos, mas a nossa mente, ela tá vagando completamente. Então, não só por conta da tecnologia, a gente já fala sobre isso, ou de um celular, de um computador, mas mesmo quando a gente não tem nada disso, a gente tá aqui um olhando pro outro, a nossa mente, ela tá vagando também. Então, a gente tem um grande desafio, já tinha um desafio enquanto ser humano mais acelerado, de estar presente no que a gente está fazendo, né? E aí, com a tecnologia, com toda essa lógica, né, de adição, de deixar a gente viciado, né, no que está vindo, no conteúdo, e a gente quer mais e mais e mais, isso, claro, piora. Sim. Então, até a pessoa que criou o scroll infinito, né, ele fala muito sobre isso, que é como se você tivesse comendo a sua sobremesa preferida. Sim, e nunca mais acaba. Sem saciedade, nunca mais acaba. E é isso que os algoritmos querem, né? Então, e a gente cai igual um patinho nessa armadilha. Então, eu vou muito nessa linha de... A minha pira hoje é como que eu treino meu cérebro para eu conseguir dominar a minha mente. Não ela me dominar, e não a internet me dominar ou o meu celular. Então, não tem nada de errado com navegar nas redes sociais. Eu, inclusive, tenho todas. O problema é a gente se perder e não saber nem como a gente foi chegar lá. Sim. Né?
você tá muito tempo imerso naquilo ali, e aquilo ali está te roubando de outras coisas, né? E você nem perceber. Às vezes você, né? Já teve campanha sobre isso, né? Muitas vezes o pai que tá ali no celular e o filho tá dando o primeiro passo e o cara não tá vendo. Nossa. Então, entre outros exemplos, né? Então, eu acho que faz todo sentido. Só pra dar uma devagada aqui, esses dias eu tava assistindo um podcast, né? E aí a conversa dos dois que estavam batendo papo, que era o Thiago Ventura com o outro comediante, ele falou assim, cara, você já parou pra pensar que louco, né? Você pede um Uber e vem um cara para o carro e tal. Daí ele falou assim, cara, você quer que eu faça uma outra pergunta pra você? Você já parou pra pensar que antigamente o seu pai, ele chegava na sua casa e aí ele dormia, e quando ele ia viajar, ele ficava lá e as coisas funcionavam? Porque hoje, quando você tá viajando, você tá em todos os lugares por conta do celular. Então, tipo, ao mesmo tempo que você tá, de repente, num descanso, só que você tá conectado em tudo. Mas as coisas funcionavam, ele faz esse questionamento. E agora parece que se você não estiver lá respondendo no WhatsApp, parece que o mundo vai acabar. E aí causa ansiedade, né? E tudo mais. E aí a produtividade e tudo mais. Não, total. E aí são esses gatilhos. Eu fui viajar com algumas amigas e quando eu me peguei assim na mesa de jantar, tava todo mundo no celular. Muito louco, eu quase bati na mesa, mas eu não bati. Eu falei, gente, a gente esperou tanto tempo por essa viagem. E agora a gente tá aqui falando com pessoas que estão lá. Exatamente. Não faz sentido nenhum, a gente tá todo mundo muito louco. Então vamos voltar pra presença. E é isso, porque senão o tempo passa assim, aí tá vendendo chocotone no supermercado e a gente fica chocado. A gente fala, nossa, já acabou o ano. Não é que já acabou o ano e eu também nem acredito que o tempo tá passando mais rápido. A gente que não tá presente. Animal. A gente que tá fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, sem atenção e sem intenção. Cara, esse assunto é muito bom. Como que é a sua relação com isso, assim, pessoal, tá ligado? Tipo, você falou do consumo, você tem todas as redes sociais, mas como que você faz, em termos práticos, pra dominar a sua mente, assim? Boa. Até falei disso no meu TEDx e eu acredito que, assim, existem muitos hacks de produtividade. Se a gente dá um Google, jogar no ChatGPT, vai ver listas gigantescas sobre produtividade. A minha visão hoje... E para mim o meu hack, né, principal é a prática da presença. Mindfulness, meditação, porque isso me ajuda a estar presente em outros momentos, não só quando eu tô ali na meditação. Porque a meditação, ela tem a ver com treinar a mente para ter uma perspectiva saudável da realidade e o mindfulness ajuda a gente a estar presente naquele momento. Então, é um exercício, é uma prática que a gente pode treinar. A mente, ela divaga, ela vai para longe, mas quando você percebe, você traz ela de volta. E quanto mais você treina isso, esses ciclos vão ficando menores. Então, você percebe mais rápido quando você se distrai. Hoje, o meu principal hack é esse. Mas eu acredito que os hacks, eles são pessoais e provisórios. Então, para alguém, por exemplo, vai funcionar tirar todas as notificações do celular. Para mim, funciona. Meu celular tem pouquíssimas notificações. Mas para alguém que é pai ou mãe, isso não funciona. Vai gerar mais ansiedade. Para mim, em momentos de foco, funciona deixar o celular muito longe. Porque no primeiro e-mail difícil, o que a gente faz? Pega o celular. Então, eu deixo longe. Porque eu, pela autopercepção, entendi que esse era um gatilho de distração. Né? Eu gosto muito do Pomodoro, de 25 minutos para 5 de descanso. Eu gosto muito de poucas abas abertas. Tem gente que curte 2, 3 telas, né? Para mim, isso não faz sentido. Porque a gente só consegue prestar atenção em uma coisa ao mesmo tempo. Então, de novo, essas são coisas que funcionam para mim, para esse contexto de vida, mas pode não funcionar para outra pessoa. Por isso que, para mim, o principal é você conseguir se auto-perceber. Legal. E aí eu faço uma pergunta para você dentro dessa mesma lógica, trazendo para a liderança, trazendo para a produtividade, trazendo para o líder que está ali. Como que o líder pode, vou falar cobrar, né? Mas exigir uma produtividade de um time, quais ferramentas que ele pode fazer, mas como que ele pode utilizar disso, né? Ou ter alguma técnica, tipo, aqui agora eu vou implantar, todo mundo tem que ser Pomodoro, não, que não funciona dessa forma, mas assim, o que você fala nesse meio? Não tem uma regra, mas queria ouvir de você. Super. É mega desafiador, porque imagina se a gente fala de mudança de hábito individual, já é super difícil. Sim. Imagina em time. 5, 6 pessoas juntas, 10, 5 mil. Né? Que são os tipos de líderes que a gente apoia. O que a gente tem hoje? A gente tem dentro da Bud, que a gente chama de Bud Way of Work, que nada mais é do que um compilado de metodologias ágeis que a gente acredita muito que funcionam. Tá.
E tem alguns rituais, algumas rotinas, né? Que a gente recomenda como boas práticas. Então, e aí as rotinas, elas sempre têm o ciclo, né? Então, pode ter um ciclo anual, um ciclo trimestral, um ciclo semanal. Tá? E tem essas cerimônias. Então, por exemplo, eu tenho o momento de construção dos OKRs anuais, o momento de construção dos OKRs trimestrais. No final do TRI, eu tenho um momento de revisão desses OKRs para ver o que funcionou bem, o que não funcionou bem, como que a gente avança. A cada semana, a gente tem a rotina de check-in. O check-in, eu sou muito fã, porque é um momento de pausa, onde individualmente cada ser humano ali do time reflete sobre onde eu coloquei minha energia essa semana. O que avançou daqueles KRs, daqueles resultados que a gente colocou como prioridade lá no começo do TRI, e o quanto que eles avançaram. Então, tem algumas rotinas. Aí tem a planning, com uma gestão visual de Kanban, né? Que a gente acredita muito na gestão visual também com o time, com clareza de responsabilidades. Então, o Bud Way of Work, ele é esse método que ele vai desde os objetivos. Então, clareza do que é objetivo para o time. Posso estar falando de um time de 5 pessoas, posso estar falando de um nível 0, presidência com diretoria. Clareza do que é prioridade, clareza sobre o que eu vou medir para saber se eu estou alcançando aquilo, e clareza dos projetos, iniciativas e atividades que a gente vai realizar. Então, dentro disso, você tem cerimônias que você vai realizando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, para garantir que aquilo está acontecendo. Porque, no fim do dia, uma boa estratégia, né, quando a gente pensa em estratégia de liderança e alcançar resultados, é aquela que acontece, assim. Então, às vezes a gente pensa, eu vou definir ali um plano ou uma estratégia, um PowerPoint, 200 páginas, coisas mais maravilhosas, né? E fica lá. Então, o coração disso é a execução, é a rotina, é a cadência, é o bumbo, assim, é o ritmo. E as metodologias ágeis, elas ajudam muito nesse ritmo todo. Então, da perspectiva de time, essa a nossa abordagem, né? E que, no fim, tem muito da produtividade consciente, porque tem esses momentos de pausa, reflexão e foco em aprendizado. Animal, cara. Cara, dá um exemplo, alguns exemplos, e até de repente OKRs que você possa falar da própria Bud, da gestão da Bud, e alguns OKRs mais curiosos, assim, sabe? Tipo, sei lá, a galera tem que meditar uma vez por semana, sabe? Boa. Uma coisa assim. Eu acho que em nível de time, por exemplo, OKRs que aparecem com bastante frequência. Então, o O é o objetivo, que é o que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, colocar o cliente no centro das nossas decisões. Pode ser um objetivo da organização ou de um time específico para o ano. Beleza, esse é o nosso objetivo. O objetivo, ele normalmente é mais inspirador, ele é mais ousado. Os KRs, que são os resultados-chave, é o que eu vou medir para saber se eu estou na direção de alcançar esse objetivo. O KR, nesse caso, pode ser evoluir o NPS de 30 para 80. NPS como métrica de satisfação. Ou evoluir o CSAT, outra métrica de satisfação, de um ponto da jornada de 4 para 5. Ou ainda, mapear os 5 principais pontos de dor ou os pontos que não estão legais na jornada do meu cliente. E aí percebe que o KR, ele pode ser uma atividade, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o KR é o que eu vou medir para saber se eu estou na direção de alcançar o objetivo. Então, o KR ele pode ser uma atividade se ele for mais estruturante, como esse exemplo que eu dei. Mas, no fim do dia, é sempre o que eu estou medindo, toda semana ali, acompanhando, para saber se eu estou na direção de alcançar aquele meu objetivo de trazer a centralidade do cliente para a organização, né? E aí a gente tem, por exemplo, OKRs mais focados em vendas, né? Então, expandir para novos horizontes, quando a gente quer expandir para um novo país, ou criar uma máquina previsível de receita, né? Uma máquina de clientes previsível de receita. Esses podem ser objetivos. E aí os KRs podem ser faturamento, podem ser taxa de conversão. Os KRs normalmente são aqueles KPIs, aqueles indicadores que a gente precisa pôr foco. A gente precisa dar mais atenção naquele ciclo, naquele ano ou naquele trimestre. E aí, de curioso, acho que o que eu posso compartilhar é que
todas essas metodologias eu acabo usando muito para minha vida pessoal também, né? Então, tanto de um aspecto de PDI, que é esse plano de desenvolvimento pessoal, que você pode criar os seus próprios OKRs com o seu líder, por exemplo, né? O que eu quero alcançar? Quais são os meus 3 principais objetivos nesse trimestre? Define os 3 objetivos. Para cada um, o que eu vou medir para saber se eu estou na direção de avançar nesses objetivos? E até num nível mais individual ainda, né? Você com você mesmo, você, às vezes, com a sua família, você... Então, eu tenho utilizado todas essas metodologias, eu brinco agora, para o meu casamento, que eu estou organizando, né? Então, isso transborda para todas as áreas da vida, assim, porque, no fim, é mais uma forma de pensar do que a metodologia em si. Animal, meu. O enquadramento do pensamento ali, né? De você estar olhando para as coisas certas, né? Sim. Falando de líder, falando disso, né? A gente foi para vários caminhos assim. Mas o que acontece às vezes nas empresas é você define um objetivo, tudo certinho lá, beleza, tá tudo certo. E aí você tem que estar liderando, né? Tô falando bem específico do líder. E aí você tem, né, a rotatividade muitas vezes do colaborador. Pelo lance da produtividade, né? Muitas vezes você vai perder velocidade naquilo, porque você vai ter que, muitas vezes, ensinar o cara a fazer tudo de novo, enfim. Quais são as suas dicas? Ou tem alguma forma certa disso? Eu queria um pouquinho da sua visão sobre esse tema. Show. Eu acho que esse desafio, né, hoje em dia, ainda mais com tantas gerações, de, tipo, atrair pessoas, reter pessoas. A gente nem curte muito a palavra reter, porque no fim do dia a gente está falando de ciclos e jornadas. Eu acho que as metodologias ágeis já ajudam muito aí. Por quê? Porque você não está falando de ciclos longos. Você está falando de ciclos de 3 meses. Então, imagina que você tem lá a estratégia do ano, beleza? Você pode ter os OKRs anuais. Mas como você tem ciclos trimestrais, aquilo ele vai fechar para que uma nova pessoa consiga participar de um próximo ciclo. Então, se a pessoa sair eventualmente no meio de um tri, o líder vai precisar absorver ou, às vezes, despriorizar aquelas atividades, porque ele não vai dar conta de absorver tudo, né? E a nova pessoa que chegar, ela vai ter a oportunidade no próximo ciclo, não só de construir os OKRs em conjunto, porque é uma metodologia extremamente colaborativa, mas também ela vai conseguir participar e dar essa continuidade, né? Então, até para o desligamento, muitas vezes, também funciona, né? Para o líder, né? Pensando em 3 meses. Vou te dar uma oportunidade aqui, ó. Você não está desempenhando tal, meu. Mais 3 meses, se você não cumprir, então, paciência. Total. E ajuda em tudo, assim. Tem um outro estudo que fala sobre mais motivos de burnout. A gente acaba estudando muito esse tema, né? Para vocês terem ideia, tem uma perda de produtividade de $1 trilhão por conta de depressão e ansiedade no trabalho. É um problema crônico que a gente tem de fato, assim. Então, um dos aspectos de... um dos aspectos que mais influenciam, né? A pessoa que ela está prestes a ter um burnout, tem algumas características nela. E uma das características é essa descrença no que ela está fazendo, essa falta de se sentir conectado e a falta de ver a evolução do que está rolando. Então, quando você tem o check-in semanal, quando você tem o OKR que mostra quais foram as prioridades do time, então você consegue dar essa cadência, esse senso de evolução, é muito importante. E outra coisa que ajuda demais nisso é você ter clareza do que é prioridade. Porque boa ideia a gente tem o tempo todo, né? E a gente quer, vamos fazer mais isso, e mais esse projeto, e mais esse projeto. Mas, às vezes, eu gosto muito quando o time me para, quando eu tenho uma ideia, ele fala, Kia, mas isso tá nas nossas prioridades? Isso vai contribuir para os nossos objetivos? Eu falo, nossa, realmente, acho que agora não. Então, vamos deixar isso num backlog e a gente retoma essa ideia para um próximo ciclo? Então, você consegue dizer mais nãos, você consegue priorizar, ter muita clareza do que é importante. Porque se tudo é importante, nada é, né? Exatamente. Então, essas metodologias, elas forçam a gente. Sim. Eu brinco sempre, tem uma diretora de marketing, ela fala, Kia, eu cheguei aqui em 17 objetivos para o meu time. Eu falei, de jeito nenhum, é muito. Um time de 12 pessoas. É muita coisa, a gente vai ter que fazer escolhas, né? E é difícil, mas é importante, porque senão você se perde completamente no dia a dia do trabalho. Os caras, super legal, Kia. Você é a celebridade da inovação, né? A gente deu uma brincada, mas tem uma super verdade por trás. E tem uma dinâmica, principalmente em grandes organizações, que você super trabalha também com consultoria, etc, né? De, vamos inovar, mas a primeira ideia mais ousada, os caras, não, dá pra fazer isso aí, porque, vamos errar, vamos gastar dinheiro e tal.
Como que você lida com esse dilema, tanto dentro da Bud, com o seu time e tal, e quanto para as empresas que vocês olham aí na WIMI, né? Bom, acho que esse tema é um dilema e hoje mesmo estava falando sobre ambidestria organizacional, né? Toda organização, não importa o tamanho, ela precisa ter essa capacidade de manter o core business, fazer o que ela faz bem e ali ela vai querer... Ali ela já está estabelecida, ali ela vai querer reduzir erro, né? Manter controle e eficiência operacional. Então, é onde ela deveria estar dedicando 70%, 80% do tempo dela para essa parte de sustentação. Mas toda organização deveria dedicar 20%, 30% dos seus recursos, tempo, energia, atenção, em pensar o novo, explorar o novo, né? É extremamente desafiador, por quê? Porque a gente quer medir o novo do mesmo jeito que a gente mede o que já é estabelecido. Por faturamento, a gente tem pouca abertura a erro, a gente não quer ousar, a gente tem medo. E é um desafio enorme lidar com essa ambidestria, que é justamente a capacidade da organização de sustentar o que ela faz muito bem e explorar o novo. E por que é importante? Se ela não explora o novo, ela é rompida. Né? Tem um outro modelo de negócio que rompe o modelo de negócio dela atual e ela vira obsoleta. 50% dos negócios deixaram de existir desde que começou essa era digital. Então, organizações que não conseguiram explorar o novo dentro de um novo contexto se tornam obsoletas. Então, não é só porque a inovação é legal, né? Ela é fator de sobrevivência. Mas, de novo, é uma questão de mentalidade. Não adianta eu tentar ter a mesma mentalidade que funcionava numa era industrial para uma era digital. Tem muita mudança, né? Eu preciso estar mais aberto à experimentação e teste, né? Quando eu estou experimentando coisas novas. Eu preciso colaborar mais. Então, um conceito de inovação aberta, por exemplo, né? Antes a gente tinha uma ideia, a gente queria fechar as 7 chaves e não contar para ninguém. Hoje não. Se eu não colocasse a ideia rápido no mercado... já era, né? Sim. Tem muito mais a ver... A vantagem competitiva tem muito mais a ver com a habilidade e capacidade de execução de algo do que uma boa ideia. Boas ideias a gente tem o tempo todo. O ChatGPT vai gerar 300 em 10 segundos. Né? Tem aquele jargão que não existia na parte dos classificados do jornal, venda de ideia, né? Então, exato. Ideia não gera nada. É a execução que muda o jogo. Você Legal. Falou das características de identificar, né? Agora há pouco e tal. Você entrou numa empresa, né? Vamos colocar uma metáfora aqui. Você entrou numa empresa lá, pá. Você falou, putz, essa empresa aqui, ela tem algumas características-chave que ela não tá aberta à inovação, ela não tá aberta. Até para quem, né, estiver nos assistindo aí, de repente dá um checklist lá. Pô, deixa eu ver. Quais seriam as principais características que você geralmente nota dentro de uma empresa? Tipo, puta, é um gestor tal, a empresa tal. O que você consegue dar algumas ideias nesse sentido? Sim, eu acho que todas as organizações já entenderam um pouco dessa importância, sim. Né? E aí tem diferentes formas de iniciativas que mostram o quanto a organização está aberta. Então, quando você pensa, por exemplo, as organizações que hoje fazem hackathons, missões de buscas, né? Treinamentos, esse é um primeiro passo, eu diria assim, de uma abertura a... É um baixo investimento, um baixo comprometimento. O resultado ele é muito mais um impacto na cultura do que, de fato, num novo modelo de negócio que vai surgir, né? Existiu por muito tempo uma ilusão de vou fazer um hackathon aqui e vai sair uma ideia de $1 bilhão. Depois, além disso, quando a empresa ela vai evoluindo, ganhando maturidade, ela começa a ter outros tipos de projetos ou de organização interna. Então, ela começa a ter times de exploração, times de produto, ela começa a ter iniciativas de sprints, de exploração de hipóteses. Quando ela está falando disso, ela está experimentando. Acho que são algumas palavras que a gente consegue ver assim, vamos experimentar isso então? Como que a gente cria um teste para essa hipótese que a gente tem?
processos de venture building, né, que é quando a organização ela decide criar dentro dela uma nova startup, um novo modelo de negócio. Aí a gente está falando já de mais investimento, maior comprometimento e um resultado que ele vem um pouco mais rápido, né, até ela ir para um corporate venture building, para um corporate venture capital, que é ela ter um fundo de investimento para investir em startup ou até comprar startups. Então, essas são alguns tipos de iniciativas que definem, assim, o quão madura a empresa está em inovação e o quão aberta ela vai estar. Porque, às vezes, a empresa vem e fala, nossa, eu quero me conectar com startup. Mas ela não está aberta, ela tem um processo de compras que demora 8 meses, um pagamento em 120 dias. Ela vai quebrar qualquer startup com a qual ela se relacionar, né? Então, são alguns sinais, assim, Legal. que a gente tem. Cara, você falou de IA e toda essa dinâmica, a gente ouve muito falar, e receios e entusiasmos sobre o futuro e tal. Sim. Como que isso tá no seu dia a dia, tanto seu pessoal quanto da Bud, da WiMi? Dá umas dicas pro pessoal aí Boa. do que vocês estão usando e tal. Eu acho que foi jogado na nossa cara, assim, né, IA? Tipo, mesmo que a gente não queira, não tem como escapar. Eu gosto muito da palestra da Amy Webb na abertura do SXSW. Ela é uma futurista, mulher incrível. E eu gostei da provocação dela porque ela traz que a gente está no meio de uma transição, de uma próxima revolução tecnológica. Saindo dessa digitalização e entrando na AI, né? O que acontece é que toda essa mudança de era é extremamente desconfortável. Então, eu que, enquanto indivíduo, nossa, eu tenho meus entusiasmos, meus receios, minhas ansiedades, minhas dúvidas, mas é inevitável, né? Então, vai acontecer cada vez mais rápido, como um tapa na nossa cara, e a gente precisa se adaptar. Então, na WiMi, a gente já vem estudando o tema há algum tempo, né? A WiMi que trabalha muito com transformação digital. Na Bud, a gente tem GenAI em todo o processo da consultoria e também no software. GenAI já embarcada. E a gente tem utilizado esse tema, né, tanto na construção de novos produtos digitais, utilizando AI, mas principalmente, eu acho que quando a gente fala desses temas de tecnologia, para a gente na WiMi fica muito claro que não é sobre a tecnologia em si. Nunca foi sobre a tecnologia. É sempre sobre o impacto da tecnologia no comportamento das pessoas. Então, a mesma coisa quando... Qualquer tecnologia que a gente pensar, o smartphone, ou qualquer... É mais sobre como as pessoas passam a se comportar a partir daquela nova tecnologia do que a tecnologia em si. A mesma coisa com AI. A AI pela AI, ela vai estar ali, ela está acontecendo enquanto tecnologia, mas... Como que ela impacta o comportamento do cliente, do consumidor? Quanto ela muda como a gente decide comprar algo, ou decide se relacionar com alguma coisa, ou trabalha, ou se comunica? É sobre isso, assim. Então, na direção de sempre construir coisas que importam para as pessoas, que isso é o coração da WiMi, é o coração do design... A tecnologia, ela é importante se a gente entender da perspectiva da mudança do comportamento das pessoas, né? Então, hoje a gente usa muito para eficiência, né? Então, dentro de todos os nossos processos, a gente tem diversas ferramentas que já tem GenAI, principalmente, embarcada. O GPT-4 acaba, né, se destacando entre todas elas, porque ele tem uma evolução muito rápida e ajuda muito no nosso dia a dia. E também pensando da perspectiva da experiência do cliente. Então, a gente está usando muito AI para entender mais nosso cliente, para criar algumas personas, para acelerar esse processo. Processos, muitas vezes, que a gente demorava muito para gerar insights a partir de um grande volume de dados. Né? Hoje a gente consegue acelerar muito. Sim. Então, a gente tem esse sense-making que a gente fala a partir de dados que são gerados, a gente tem utilizado muito AI também. Sua visão é mais apocalíptica ou integrada, assim, cara, da parada? Futuro próximo. Pergunta de $1 milhão aí. Eu sou uma otimista pragmática, assim. Eu tenho um amigo que me define assim. Então, eu acho que tem muito desafio, mas eu acredito no ser humano, assim. Eu acho que, no fim, ter medo da AI é ter medo de nós mesmos, assim. Porque, no fim, a gente que está ditando as regras, né? Eu acho que exige muita articulação, muito cuidado. As coisas estão mais descontroladas do que deveriam, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que dá para parar.
Eu acho que é uma coisa que é inevitável. Então, vai acontecendo e a gente vai arrumando enquanto as coisas vão acontecendo. Eu acho que é meio que isso que está ao nosso alcance, assim. E aí, de novo, eu volto para a presença, né? Porque a tecnologia, ela tá aí, ela vai impactar muito a nossa vida. De formas que a gente hoje nem consegue imaginar. Por isso que eu vou muito na linha da gente treinar a nossa atenção, treinar o nosso cérebro, a nossa presença, pra gente conseguir estar no controle. E não pra gente pegar um celular e ser engolido, e aí passou 4 horas e a gente nem viu o que aconteceu. Então, eu gosto, assim, de navegar entre a capacidade humana, né, e a tecnologia. E eu acredito que a autenticidade do ser humano, a presença... esse self-awareness, né, é algo que a AI não vai conseguir nos substituir. Até tem uma das entrevistas com o criador, o pai da AI, e pergunta para ele o que a AI não vai substituir. Ele fala self-awareness. Né, e conecta muito com a presença, que é um tema que eu acredito muito. Maravilhoso! Hein? É, uma aula. Aula, cara. Aula. Vamos para aquele momento especial? Vamos, super especial. Você sabia que tem um momento super especial aqui? Eu sabia, gente. E, cara, é aula de verdade. Você pode acessar academia.21live.com.br, assistir esse episódio por lá e emitir o seu certificado, meu amigo. Exatamente, para você compartilhar no LinkedIn, vai ficar super legal o seu post. Mandar pro RH da sua empresa, eles vão falar assim, nossa, que cara, né? Que cara arrojado, né? Que cara produtivo. Que cara produtivo. E você vai ser um cara mais legal e feliz, meu. Olha só que beleza, né? Maravilhoso. Bom. E se você que tá aí já sabe, PCM30, 30% de desconto no site ou no aplicativo da Dominus. Válido para todo o Brasil. Muito bom. Gente, o cheiro aqui tá uma coisa incrível. Tá vendo? Chocada. Contagiante. Cara, seguinte, você lembra do Raul Gil, cara? A gente Lembro. faz uma espécie de tiro-chapéu adaptado, Tá. né? Que é o Divide a Pizza. É o nosso momento Dominus aí. Exatamente. Só que pra não colocar você numa saia justa, que isso é super legal, a gente vai falar avatares, personas Tá bom. que você dividiria a pizza. Mas antes de a gente começar nessa dinâmica da persona, eu gostaria que você falasse um nome de qualquer pessoa que a gente conheça, certo? Viva ou morta, que você dividiria uma pizza. Uma personalidade, assim. Uma personalidade Isso. que vocês conheçam. Que a humanidade conheça aí. É que muita gente fala assim, meu avô, minha avó, aquela coisa. Que também com o maior carinho seria maravilhoso, né? Mas... Olha, eu vou falar uma que tá fresca, que ela não é super famosa, mas é uma mulher que me inspira muito. Ela chama Heloísa Jardim. Ela foi pesquisadora em Harvard sobre a relação do bem-estar dentro das organizações com a nossa produtividade. Então, ela é alguém que me inspira muito. Legal. É uma mulher, hoje ela é diretora na Faculdade Exame. E é uma personalidade que eu acompanho, enfim, e me inspira bastante. Dividiria a pizza. Maravilhoso. Que legal, meu. Sensacional. Nome inusitado. Heloísa Jardim. Heloísa Jardim. Que legal, meu. A galera já vai dar um Google na sequência. Exatamente. Tem um Google. Manda bala. Kia, eu queria saber de um avatar, assim, pensa num líder. Um líder. Pensou no líder? Tá. Esse líder, mas aquele líder que ele tem 3 características que faria você não dividir uma pizza com ele. Quais seriam essas 3 características? Não dividir. Não dividir. Acho que a primeira é falta de presença. Legal. Então, aquela pessoa que você está conversando e aí, de repente, ela pega o celular, ela se perde, ela claramente parou de prestar atenção no que você está dizendo. Nem sempre o que a gente fala é interessante, né? Mas tudo bem, acho que é um pouco de falta de respeito, assim. Então, é uma atitude que me incomoda. Eu trabalho na psicóloga para entender por que me incomoda tanto. Tá. Mas acho que essa é uma. Eu acho que uma liderança que não é pragmática, assim, né? Então, pragmática num sentido de tomar decisões a partir de dados e fatos e estudo. E a terceira é uma liderança que não esteja aberta para escutar. Mas, de novo, a partir de dados, fatos e estudos, assim. Boa, legal. Muito boa a resposta. Muito boa. O pessoal já tá fazendo checklist lá, vendo se o meu líder é assim, entendeu? Exatamente, cara. Eu queria fazer o post, então, daí que 3 características de um líder que você não dividiria uma pizza. Não, esse é o que agora não. É o que você sim. dividiria.
Eu preciso treinar meu estado de presença. Mas é porque eu respondi de um jeito É que, né? positivo, né? É exatamente. difícil pra mim, porque eu falei, ó, eu sou pragmática e otimista, lembrem? Então, Legal. mesmo a negativa, agora eu tô confusa também, eu vou precisar pensar um pouco. É, do que você dividiria uma pizza. Pô, esse cara tem 3 atributos de um líder que você, pô, legal. Legal. Eu acho que um líder que tá ali disposto a ajudar a remover barreiras, então é a líder que eu tento ser, né? De como que eu posso te ajudar? Como que a gente vai construir isso juntos? Uma liderança que é mão na massa, porque a gente pensa naquela liderança que fica atrás de um dashboard só acompanhando coisas, ela não existe, tem mão na massa, né? E tem que ser agradável, tem que ser legal, simpático, assim, eu acho que no fim, você tem que ter um match ali de valores, tem que ter uma conexão pra curtir trabalhar. Puta, que legal, né, meu? Porra, sensacional, cara. Muito bom. Cara, passou quase 1 hora já aí do nosso super bate-papo e a gente escreveu. Você tem mais alguma pergunta aí, meu? Como Cara, é que eu estamos? tô Porque aqui- é muita coisa legal, coisa. né, meu? Eu tô aqui no meu chat GPT, que a gente fez o chat GPT. Eu preciso entender a minha letra aqui agora, entendeu? Que é o Entenda a sua analógico. letra, que eu anuncio o nosso... Estamos indo pros finalmente. Tá bom. E a gente escreveu o seu livro aí. Com o maior carinho do mundo. Então a gente estava falando, a gente estava querendo super Eu prestar vi, atenção, anotando e aquela maravilhosos. coisa, porque ideias legais aí, né? É muito legal quando a gente conversa com pessoas que saem do senso comum e você super foge disso, né, cara? É muito legal. E a gente colocou as melhores ideias desse bate-papo. Que deu pra pegar, que deu pra pegar. Porque a gente tava super prestando atenção. Eu e o Eber, a gente vai fazer um ping-pong e você se delicia com esse momento. Amei. E vê o quão inteligente você é, cara. Show? Show, chegou o grande Vamos pra momento, cima? Gerão. E-book do convidado daqui começa com tudo. Eu vou começar com tudo, cara. Aqui falou várias coisas maravilhosas. Você tem que pegar seu certificado, porque, cara, episódio aula mesmo. Mas eu gostei muito quando ela falou assim, cara, falta de clareza nas prioridades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, principalmente, né, cara? Você coloca milhares de prioridades e tudo vira muito importante. Você fica numa salada de checklists e acaba não saindo nada. Então, poucos objetivos ali e muito claro, seja pra você, seja pra sua equipe, que todo mundo esteja enxergando o mesmo lugar. Gerão, eu vou pegar uma carona, não era a minha primeira, mas você levantou essa bola aqui. Ela falou muito sobre os 3 meses, cara. Achei super interessante isso também pra você que tá aí. Às vezes você tem aquele objetivo que tá muito distante, mas os 3 meses ali, eles servem muita coisa pra você definir. Foi muito interessante isso. Então, dentro disso que o Jairo falou da definição, não dá pra você colocar 30 objetivos pra 3 meses. Então, isso talvez facilite aí os nãos. Muito bom, cara. Outra dinâmica que a Kia falou, até pro marketing pessoal, enfim, faça parte de comunidades, cara. Conecte-se com pessoas aí que têm os mesmos interesses que você, enfim, você vai, ou com interesses diversos, porque você vai plugar com pessoas extremamente interessantes e vai agregar muito valor aí na sua jornada. Maravilhoso, uma das coisas que ela sentou e falou é: eu sei quais são as minhas fortalezas. Isso achei muito legal, porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade de aceitar o que você é forte, né? Então, cara, isso é um exercício que todo mundo deveria fazer. Quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, aquela análise SWOT, né? Pessoal, mas vale muito a pena porque muitas vezes a gente fala de sociedade e a sociedade dá certo quando um complementa o outro, e eu tenho certeza que você vai encontrar alguém para trabalhar junto com você que vai se potencializar aonde vocês vão chegar. Cara, sensacional. Ela falou sobre hacks de produtividade. A gente assiste vídeo, lê um monte de coisa, tem 50 milhões de coisas pra fazer, aquela loucura. Mas ela falou uma frase muito legal, cara. Hacks de produtividade são pessoais e provisórios ou momentâneos, né, cara? Então, você vai absorver ali um monte de coisa, mas, pô, funciona pra você. No seu momento de vida, aquilo é necessário. Ela deu um exemplo muito bom da notificação do celular. Pô, seu filho tá na balada, você vai deixar sem notificação, não faz sentido nenhum. Então, essa frase foi emblemática aí, cara. Maravilhoso. Um dado que ela trouxe, 50% das pessoas não prestam atenção, meu amigo. Esse é um dado super importante. E a questão é como você treina o seu cérebro, né? Todo mundo tem uma forma disso, né? Ela colocou o modelo dela. Eu me jogo do avião, então cada um tem que encontrar a sua coisa que te traga pro centro. Então, cara, encontre algo que faça você treinar o seu cérebro para você estar no estado de presença. Maravilha, cara. E se você se acha o bambambam das boas ideias, meu irmão, cara, a execução ela vale mais no final do dia, porque boas ideias aí, desculpa te falar, várias pessoas têm, mas poucas são executoras, e a maior parte das pessoas de sucesso
isso, enfim, elas são grandes executoras, cara. Maravilhoso, eu não poderia deixar de falar, é clichê de caminhão, é tudo isso aí, mas é o seguinte, meu amigo, se tudo é importante, nada é importante, a gente tá no episódio de produtividade, não poderia faltar essa que ela citou. Cara, eu fecho a minha aqui com a seguinte, não foi necessariamente uma frase dela, mas foi um comportamento dela e tá muito atrelado à produtividade, que é a palavra resiliência, e não tem prova maior de resiliência do que você abrir uma live e só ter uma pessoa, cara. Maravilhoso. Eu vou fechar a minha, Jairão. Nunca foi sobre a tecnologia, mas foi sobre o impacto nas pessoas, meu amigo. Esse foi o e-book do convidado de Carolina Kia, cara. Porra, sensacional. Gente, eu tô chocada. ChatGPT analógico. Isso é incrível. Eu nunca vi algo assim e amei. Eu me senti realmente muito inteligente. Você vê, meu? Tudo que você falou, é muito produtivo. Legal, cara. Que a últimas mensagens a gente vai finalizar. Você tem alguma coisa pra falar? Mensagens finais, mensagens pra finais. posteridade. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito agradável. E eu acho que no fim do dia é sobre isso, assim, né? Sobre relações que a gente cria, momentos agradáveis que a gente tem, porque a vida passa muito rápido e no fim é isso que fica. Maravilhoso. Legal, maravilhoso, meu. E pra você que ficou aí já sabe, PCM30, 30% de desconto e claro, 21 Live, o software que vem revolucionando as agências e a gente vê você no próximo episódio. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu.